Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional, fantástico, fora de série, espetacular episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Levítico capítulo 8, parte 2, episódio de número 382. Esta aqui é a quinta temporada. Vamos continuar hoje falando de Arão e de toda a sua simbologia ali em relação a Jesus Cristo. E os sacerdotes, quando assumiam o lugar ali, também representava Cristo, mas no geral, na maior parte dos textos, os sacerdotes são símbolo dos cristãos, tá bom? Então vamos lá, muita coisa legal para a gente aprender, muita teologia do Antigo Testamento aqui para você, tipologia bíblica, tudo de forma clara, objetiva, dentro de uma exegese hermenêutica muito boa da palavra de Deus, tá bom? Então, espero que esteja tudo bem com você. É sempre uma alegria tê-los de volta, a sua companhia, a sua audiência e a sua paciência e aos milhares de ouvintes aí que nos acompanham todo o tempo. Então veja que a inauguração solene de Arão e seus filhos em seu ofício sagrado deveria ter a maior publicidade possível ali. O Senhor disse: toma Arão e reúne toda a congregação. Versículos 1 ao 3. Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Versículo 5. A cena é uma cena também descrita em Números 16 que mostra muito bem como era necessário transmitir a toda a congregação a verdade de que Arão e seus filhos foram divinamente designados para seu ofício. Isso ainda mais por causa do relacionamento próximo entre Moisés e Arão. Era desejável no último grau que o povo tivesse uma ideia exaltada do sacerdócio e mais especialmente do sumo sacerdócio. Era de igual importância para a comunidade hebraica que os próprios sacerdotes nutrissem um profundo senso do caráter sagrado e elevado de seu trabalho, pois qualquer irreverência ou negligência deles foi calculada para envolver a comunidade em pecado e desastre. Uma cerimônia tão solene e impressionante como esta, à vista de todo o povo, exerceria uma influência salutar na mente tanto do pai quanto dos filhos. A origem de qualquer ordem de homens é traçada com interesse o relato feito da designação de uma classe especial para servir ao Senhor no serviço de seu santuário. Não pode ser lido, meus queridos, sem proveito. Pela mediação dos sacerdotes, os israelitas deveriam ser aceitos por Deus. E Jesus Cristo foi empossado em sua elevada posição para benefício de seu povo. Por que então virar as costas e recusar-se a desfrutar deste melhor dos privilégios? Ele espera para interceder em nosso favor. Não é uma cerimônia ociosa que a palavra de Deus registra, mas uma que tem a ver com nossos pecados diários, medos, provações, problemas, alegrias e bênçãos. Os títulos e qualificações de Jesus Cristo são de importância vital para o nosso bem-estar. Destina-se a impressioná-los com o senso da dignidade e autoridade do sacerdócio. Era para impressionar o povo. E da necessidade de uma santidade para se ter acesso à presença de Deus. Meus queridos, nenhum estudante cuidadoso das narrativas do Evangelho deve ficar impressionado com a maneira pela qual Jesus Cristo foi preparado para seu ofício, aperfeiçoado por sua obediência,
feito um misericordioso e fiel sumo sacerdote, por sua humilhação e com o sangue da sua cruz, fazendo a reconciliação entre o homem e Deus. A presença e a concordância do povo significavam a vontade de estabelecer aos sacerdotes, honrá-los, apoiá-los, e eles se tornaram partes disso e concordaram com seu significado. A declaração de Moisés, isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse, um chamado divino, é requisito para o desempenho de funções cristãs. Moisés atuou como representante de Jeová, com poderes para consagrar Arão e seus filhos. Assim também Cristo glorificou não a si mesmo para ser feito sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse. Continha uma insinuação de que aquele que o nomeou também poderia dispensar o sacerdócio arônico. O legislador tem poder para revogar os seus decretos. Foi Deus quem fez com que a ordem de Arão fosse sucedida pela ordem de Melquisedeque. Moisés institui Arão, o profeta consagra o sacerdote. O sacerdócio é adaptado a uma constituição peculiar das coisas. É uma espécie que finalmente passará quando o Filho entregar o reino a Deus Pai. Antes de Adão cair, ele recebeu comunicações de Deus. A revelação profética precedeu os sacrifícios sacerdotais. A subordinação dos sacerdotes é frequentemente evidenciada nos registros hebraicos, onde as denúncias dos profetas mostram que as cerimônias sacerdotais deveriam ser subservientes, não exclusivas, aos sentimentos e deveres morais. O sumo sacerdócio de Cristo. Dirigir os pensamentos de uma congregação a Jesus Cristo nunca é inoportuno. A Epístola aos Hebreus, que explica muito bem o livro de Levítico, ela garante a suposição de que nos ritos aqui descritos estão simbolizadas as características de nosso grande sumo sacerdote. A consagração ela consiste em duas partes: a unção e as roupas da pessoa de Arão e sua oferta de sacrifícios. E é no primeiro que devemos agora estar, lembrando-nos daquela pessoa em quem todas as belezas brilham, todas as maravilhas se encontram, todas as glórias habitam. Veja tipificada a pureza de Cristo na lavagem do sacerdote da cabeça aos pés. Como o clima oriental ali exigia essa lavagem do corpo para a limpeza, essa era uma lição que o homem precisava aprender, que apenas a pureza é adequada para entrar em contato com Deus. O sacerdócio ele preencheu o abismo entre o homem pecador e um ser imaculado pela mistura do mal. Como todos os tratos de Deus, humilhou e exaltou o homem, ensinando claramente que ele estava manchado demais para se aproximar de seu Criador. Com igual clareza, foi-lhe mostrado um caminho pelo qual ele poderia se aproximar com mãos limpas e coração puro. A pureza material e cerimonial de Arão foi eclipsada pela total liberdade da mancha de Cristo. Ele se banhou, de fato, nas águas cristalinas do Jordão ao entrar em seu ministério público. Mas essas águas estavam manchadas em comparação com a pureza de sua alma. A colocação de roupas representava a concessão a Arão das qualidades essenciais para o desempenho adequado de seus deveres. Este foi o vestuário a respeito do qual o Senhor disse a Moisés: farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Olhando para o sumo sacerdote assim vestido, nós vemos símbolos dos ornamentos e graças de Jesus Cristo. Observe uma coisa comigo: a qualidade da escolha do traje sacerdotal. Tudo do melhor: linho fino, ouro puro,
pedras preciosas e raras. Pesquise tudo o que há de melhor na natureza humana, meu querido, meus queridos. Tudo que desafia admiração e desperta estima. E um exemplo de tudo é encontrado em Jesus Cristo. Possuidor de todo dom, poder e habilidade, beleza e majestade, perfeito em intelecto, emoção e vontade. Ele foi vitorioso sobre todas as tentações e em todas as provações. Esse vestido de Arão simbolizava a virtude. E assim Cristo era reto, não apenas como Adão ao deixar as mãos de Deus, mas ao adquirir e exibir toda a graça que pode adornar a humanidade. Havia virtude em exercício, virtude visível e potente. A árvore deu suas folhas, suas flores e seus frutos. E daí, o peitoral ali com os nomes das 12 tribos, tinha ali no sumo sacerdote, também foram inscritos nas pedras de ônix do ombro. As pessoas eram colocadas em posições que indicavam poder e simpatia. O que o peito deseja, os braços realizam. Deixe que outros escrevam seus nomes em pilares elevados ou rochas de granitos. Que estadistas, guerreiros, nobres se inscrevam no hall da fama. Dê-me, diz o cristão, um lugar no peito do Salvador. Pois lá no coração de Cristo, sob o olhar da infinita misericórdia, onde o amor de Deus se deleita em descansar, estão os nomes de todos os seus seguidores gravados para sempre. Aleluia! No peitoral foram colocados o Urim e Tumim, por meio dos quais foi verificada e tornada conhecida a vontade de Deus. A revelação de Deus fazia assim parte das funções do sumo sacerdote. Os ofícios sacerdotais e proféticos estavam totalmente interligados. Embora nós possamos destacar um ofício de Cristo para consideração distinta, como nós podemos distinguir, não nos esqueçamos de que é a combinação que é de excelência e glória insuperáveis. Foi bendito que Cristo é chamado a sabedoria de Deus no Antigo Testamento e a palavra de Deus no Novo Testamento. A expressão vocal, oral, a palavra plena, ela foi reservada para o momento em que ele pudesse se alegrar em dizer: eu declarei a eles o teu nome e o declararei. É pelo sacerdócio de Cristo que aprendemos em particular a graça de Deus. Está escrito em toda a criação, na cruz de Cristo, onde ele se torna ao mesmo tempo ofertante e vítima. Essas palavras brilham com radiância celestial, luminosas não apenas na prosperidade do meio-dia, mas na meia-noite escura da aflição. Deus continua sendo amor. Sobre a cabeça do sacerdote colocada a mitra, um gorro ou turbante, e sobre a mitra é presa uma placa ou diadema de ouro com a inscrição: Santidade ao Senhor. O de Cristo é um sacerdócio real. Seu domínio é o resultado de sua consagração a Deus. Ele governa por direito de caráter, por direito de posição, por direito de trabalho. A coroa sagrada é a garantia para o reconhecimento de suas reivindicações de obediência sincera e sem reservas. Se hoje os homens exigem autoridade como sacerdotes, como representantes de Deus, ao menos deixem que a santidade de Cristo preencha suas vidas e sustente suas pretensões. Ao derramar o óleo sobre a cabeça de Arão, nós vemos a indicação de toda a dedicação ao serviço de Deus.
Essa santa unção, ela separou o sumo sacerdote para o trabalho sagrado e tornou-se um emblema da presença fortificante, sustentadora, vitalizadora do Espírito de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. É o óleo da alegria, o orvalho da bênção do Senhor. É um sinal de perpetuidade. O desfile mais brilhante desaparece. O show de hoje é esquecido antes que amanheça. Mas o sacerdócio de Cristo não conhece fim, de eternidade a eternidade. Verso 8. A placa na qual estavam escritos os nomes das 12 tribos era, como a palavra indica, um peitoral. De modo que o sumo sacerdote carregava simbolicamente os filhos de Israel. No seu coração ele carregou o fardo deles até a presença de Deus. O versículo 30 fala da unção ali, aquela unção, óleo precioso, o óleo da unção, sobre a cabeça que descia, sobre a barba de Arão que descia até as suas vestes. Salmo 133, 2. Provavelmente simbolizava a graça do Espírito de Deus derramado sobre o coração, afetando toda a natureza, difundindo a deliciosa fragrância da piedade e da virtude. Queridos, aprendam com esses detalhes. Vamos aprender juntos. Para concluir, que a purificação completa de nossas almas e vidas de impureza, a dedicação de todo o nosso ser ao serviço de Cristo, coração e vida, alma e corpo, tendo todas as faculdades da mente, todos os órgãos de nossa estrutura, orelha, mão, pé, prontos para o trabalho sagrado, um coração livre de si mesmo para acalmar e simpatizar. Faremos pouco pelos homens, a menos que adquiramos a abençoada arte de simpatizar com eles. Um espírito solidário é um espírito útil, influente e vencedor. A doação de toda a graça necessária do alto. Isso deve ser obtido de Deus, que em resposta à oração cristã dá liberalmente a todos. A gente se encontra no próximo episódio, onde vamos continuar meditando nesse capítulo 8. Eu conto com você, a gente se encontra lá, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.